Olá, galerinha, dando continuidade aos assuntos do Enem Solidário, promovido pelos engenheiros solidários do campus Caraúbas. O assunto de hoje será a geometria euclidiana espacial. Primeiramente, assim como a aula anterior, eu vou fazer um breve resumo sobre alguns conceitos principais, uns conceitos essenciais, e no final eu vou trazer resoluções de questões que caíram em Enems anteriores. E iniciando esses conceitos iniciais, o que é essa geometria euclidiana espacial? Bom, a geometria euclidiana espacial é a análise dos sólidos no espaço. Ao contrário da geometria plana, a geometria espacial analisa as figuras tridimensionais, ou seja, que possuem 3 dimensões, não apenas 2, como na geometria plana. E essas figuras, com base nos elementos primitivos, desenvolve-se o que? Os sólidos geométricos, sendo os principais os poliedros, que são os paralelepípedos, cubos, demais prismas, que são os sólidos conhecidos, sólidos de Platão. E temos também a análise dos corpos redondos, que são o cônio, o cilindro e a esfera, ou seja, todas essas figuras geométricas tridimensionais existentes. E assim como na geometria plana, na geometria espacial a gente também tem ponto, tem reta, tem linha, tem planos. E o que é esse ponto na geometria espacial? O conceito fundamental a todos os subsequentes, uma vez que todos sejam, em última análise, formados por inúmeros pontos. Por sua vez, os pontos são infinitos e não possuem dimensão mensurável, ou seja, também é adimensional, assim como na geometria plana. E, sendo assim, a sua única propriedade garantida é indicar uma localização também. E o que é uma reta? A reta, assim como na geometria plana, ela é composta por pontos. É infinita dos dois lados e determina a distância mais curta entre dois pontos determinados. Como, por exemplo, um ponto A e B, a reta A seria a reta AB. E o que é uma linha? A linha ela é bem semelhante a uma reta, pois elas são igualmente infinitas para ambos os lados, porém, as linhas elas possuem uma propriedade de formar curvas e nós em si mesma. O que é um plano? O plano é uma estrutura infinita que se estende em todas as direções, tanto no comprimento, como na largura, como na altura. E aqui eu trouxe algumas figuras geométricas espacial e juntamente a elas eu vou apresentar como é feito o cálculo da sua área e o cálculo do seu volume. Nesta figura aqui a gente tem um cubo. Que o cubo é um hexaedro regular composto por 6 faces. O que são faces? Essas faces aqui quadradas, compostas pelas 4 arestas. As arestas e as laterais de cada quadrado desse. E 8 vértices. O que são vértices? Vértices são as pontas do cubo, que é onde se encontram essas 3 retas. E o cálculo da sua área é feito através da fórmula 4L ao quadrado. O que é esse L? O L é o comprimento da aresta. A sua área total é 6L ao quadrado e o seu volume é conhecido sendo calculado o seu comprimento vezes a sua altura vezes a sua largura. Ambas iguais, L ao cubo. Temos aqui o dodecaedro. O dodecaedro é um poliedro regular composto de 12 faces pentagonais. O que é uma face pentagonal? São uma face que possui 5 lados, 5 arestas. Ou seja, e esse dodecaedro ele possui 30 arestas e 20 vértices, sendo aqui apresentado a fórmula da sua área total, que é 3 vezes a raiz de 25, mais 10 vezes a raiz de 5a ao quadrado. O que é esse a ao quadrado? É o comprimento da sua aresta, que ambas as arestas possuem o mesmo valor, o mesmo tamanho. E o seu volume é feito através de 1/4 vezes 15 mais 7 vezes a raiz de 5 vezes a ao cubo. Temos aqui também um bastante conhecido que é o tetraedro.
O tetraedro é um poliedro regular composto de 4 faces triangulares, 6 arestas e 4 vértices, sendo a sua área total 4a² vezes raiz de 3/4. Esse A, como já falei anteriormente, sempre vai ser retratado o comprimento da sua aresta. E o seu volume é 1/3 da área da base, a área da base desse tetraedro, vezes a sua altura. Temos também aqui o octaedro, que o octaedro é um poliedro regular de 8 faces, formada por triângulos equiláteros, que possuem 12 arestas e 6 vértices. Sendo, para quem não sabe, triângulo equilátero é aquele triângulo que possui todos os lados iguais, certo? Então, a sua área total é 2 vezes a² vezes a raiz de 3. O seu volume é calculado através de 1/3 da aresta ao cubo vezes a raiz de 2. Temos também o icosaedro. O icosaedro é um poliedro convexo composto de 20 faces triangulares, 30 arestas e 12 vértices, sendo, assim como o octaedro, o icosaedro ele também é composto por triângulos equiláteros, que possuem todos os lados iguais. A sua área total é calculada através dessa forma, 5 vezes a raiz de 3 vezes a², que esse A sempre vai ser retratado a aresta. Seu volume é calculado através de 5 dividido por 12 vezes 3 mais raiz de 5 vezes a aresta ao cubo. Temos aqui também a demonstração do prisma. O que é esse prisma? O prisma é um poliedro composto de 2 faces paralelas que formam a base e o topo, como a gente pode ver. Elas podem ser triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. O que vai definir isso é a quantidade de arestas existentes na base. Além das faces do prisma, é composto pela altura, os lados, vértices e arestas unidos por paralelogramos. De acordo com sua inclinação, os prismas podem ser retos, aqueles que a aresta e a base formam um ângulo de 90 graus, ou oblíquos compostos de ângulos diferentes de 90 graus. E aqui como calcular, são as formas de como calcular a área e o volume para este exemplo aqui, que esse exemplo possui uma base pentagonal. A área da face é a aresta vezes a altura. A área lateral é 6 vezes a aresta vezes a altura. A área da base é 3 vezes a aresta ao cubo vezes a raiz dividido por a raiz de 3 dividido por 2. O seu volume será a área da base vezes a altura, onde onde AB é a área da base e aqui sempre onde eu exemplifico, H será a altura. Temos também a pirâmide, que a pirâmide é bastante conhecida. A pirâmide é um poliedro composto por uma base, pode ser ela triangular, pentagonal, quadrada, retangular, paralelogramo, e um vértice, que o vértice é onde une todas as faces laterais triangulares. E a sua altura corresponde à distância do vértice lá de cima até a sua base. Quanto à sua inclinação, elas podem ser classificadas em retas, que são ângulos de 90 graus, ou oblíquos, que são ângulos diferentes de 90 graus. Nós temos aqui a área total, seria A1 mais AB. O que seria esse AL, perdão? Esse AL seria a área lateral e AB a área da base. O seu volume é calculado através de 1/3 da área da base vezes a altura. E a partir de agora, eu trouxe 5 questões, como eu falei que já foram abordadas em Enems anteriores, e a gente vai trabalhar juntos aqui a sua resolução. Na questão 1, para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidido numa reunião de condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem um formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar
81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual, ou seja, se ele quer aumentar o volume de água que vai existir nessa cisterna, mas quer manter a altura, então a gente vai ter que aumentar ela onde? Vai ter que aumentar ela no seu diâmetro. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. E aqui pede para a gente utilizar 3 como o valor aproximado de π. Aí tem qual deverá ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado. Ou seja, ele quer saber o aumento, ele não quer saber o novo raio. Ele quer saber quanto vai aumentar a partir do raio da cisterna antiga. Como que a gente vai resolver? A gente sabe que o volume de um cilindro é dado pela fórmula π vezes r ao quadrado vezes a altura. A cisterna ela possui 1 metro de raio da base, porque ele fala que o diâmetro da antiga cisterna era de 2, então o diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio é de 1 metro, e 3 metros de altura. Como o novo volume da cisterna deverá ser de 81 metros cúbicos, nós temos que π vezes r, que é o valor r ao quadrado, que é o valor do raio que a gente quer descobrir da nova cisterna, vezes 3, que é a altura que ele quer manter da antiga, igual a 81, que é o volume que ele quer atingir. Aí nós vamos ter, já que π é igual a 3, então vamos ter 9 r ao quadrado igual a 81. Então, nós vamos encontrar aqui r será igual a 3. Mas, quanto foi que o raio aumentou a partir do raio antigo? Se anteriormente era 1, então o raio aumentou 2 metros na nova cisterna. Então, nós temos aqui que é a alternativa C. Na questão 2, também caiu em Enems anteriores. As medidas internas de um reservatório no formato de um paralelepípedo são de 2,5 metros de comprimento, 1,8 metros de largura e 1,2 metros de profundidade, ou seja, a altura. Se em um determinado momento do dia esse reservatório está apenas com 70% de sua capacidade, a quantidade de litros que falta para enchê-la igual é. Aí tem aqui as alternativas. A gente vai ter que calcular o volume dessa piscina e descobrir o que seria equivalente a esses 30% dessa piscina. Sendo o reservatório no formato de paralelepípedo, nós temos 2,5 metros de comprimento, 1,8 de largura e 1,2 de profundidade, que é a nossa altura, né? Calculando o seu volume, a gente tem que o volume é comprimento vezes largura vezes a altura. Nós vamos encontrar 5,4 metros cúbicos. Não pode esquecer desse detalhe. A gente vai encontrar esse valor em metros cúbicos. Agora a gente vai transformar para litros. A gente sabe que 1 metro cúbico é o equivalente a 1.000 litros. Então, multiplicando 5,4 metros cúbicos vezes os 1.000 litros, a gente vai ter um equivalente a 5.400 litros. Então, esse é o volume que a gente tem no nosso reservatório 100% cheio. Se o reservatório está com 70% de sua capacidade, faltam 30% para encher. Portanto, esses 30% vai ser igual a 0,3 vezes 5.400, que é equivalente a 1.620 litros. Ou seja, 1.620 litros faltam para encher o reservatório. Então, é a alternativa A. Essa questão é do Enem de 2010. E ela é bem simples, só que eu achei bastante interessante abordar ela. A siderúrgica metal nobre possui diversos objetos maciços, utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura segue. O produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na grandeza. Pergunta massa, volume, superfície, capacidade e comprimento. Bom, ele quer saber o produto das 3 dimensões. Quando você multiplica as 3 dimensões, esse resultado ele vai ficar em que valor? Vai ficar em metros cúbicos. Então, metros cúbicos indica o cálculo de volume.
Seria de massa? Não. Massa é indicado por quilograma, por newtons. Volume, sim, é indicado em metros cúbicos. Superfície, não. Capacidade, também não. Comprimento, também não. Comprimento seria indicado por apenas metro. E aqui nós temos metros cúbicos. Ou seja, alternativa B. Na questão 4, considere a planificação de um tetraedro, conforme a figura abaixo. Os triângulos ABC e ABD são isósceles respectivamente. O que são triângulos isósceles? Que possuem duas arestas iguais. São isósceles em B e D, certo? Nos vértices B e D. As medidas do segmento AC, BD, BC e DF estão indicadas na figura. Aí o que a questão pede? A questão pede a soma das medidas de todas as arestas do tetraedro. Todas as arestas não significa da sua planificação, é de todas as arestas do tetraedro, não confundir essa parte. Como que é feito o cálculo? De acordo com os enunciados, os triângulos ABC e ABD são isósceles nos vértices B e D. Isso quer dizer que a reta AB vai ser igual à reta BC, que vai ser igual a 5, e que a reta BD é igual à reta AD, que é igual a 7, certo? Aqui nessa figura, como eu já falei, a gente tem a planificação do tetraedro. A gente, fechando essa planificação, os segmentos BF vai ser igual a BC, FD e ED, AE e AC, eles coincidirão, vão ser a mesma aresta, certo? Ou seja, AE vai ser igual a AC, que é igual a 6, BF igual a BC, que é igual a 5, e FD igual a ED, que será igual a 3. Aí veja que não queremos a soma dos segmentos de planificação, e sim, como eu já falei, a soma das arestas dos tetraedros. E essas arestas são 3, 5, 5, 6, 7 e 7. Logo, a soma de todas essas arestas será igual a 33. Olhando aqui nas alternativas da questão, vai ser equivalente à letra A. E agora a questão 5. Considere o R1 um recipiente em formato de cone circular reto, com o diâmetro da base medindo 12 cm e a altura medindo 50% a mais do que a medida do diâmetro da base, completamente cheio de água. Considere R2 um recipiente em formato cúbico, com arestas medindo 9 cm, completamente vazio. Adotando π igual a 3 e considerando que as medidas apresentadas para R1 e R2 são internas, se despejarmos em R2 toda a água contida em R1, qual seria a altura do nível da água de R2? Então, vamos calcular, né? Sabendo que a altura do cone é 50% a mais que a medida do seu diâmetro, nós temos que o diâmetro é igual a 12 centímetros. Então, a sua altura vai ser 0,5 vezes 12 mais 12. Logo, a sua altura do cone será de 18 centímetros. Agora, a gente pode calcular o volume do recipiente 1. O volume do cone é feito através de π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Na questão, pede para considerar π igual a 3, então nós teremos o volume do cone do reservatório 1 de 648 centímetros ao quadrado. Na questão, voltando aqui, ele pergunta se despejar em R2 toda a água contida em R1, qual será a altura da água em R2. Para saber em que altura ficará no recipiente cúbico R2, nós pegaremos esse mesmo volume e multiplicaremos, o recipiente R2 tem um formato cúbico de aresta 9, ou seja, 9 no seu comprimento, 9 na sua largura e 9 na sua altura. Só que como a gente quer descobrir em qual altura ficará esse volume de 648, então a gente vai descobrir quem será o nosso H. Então, fazendo 9 vezes 9 vezes H, 81H igual a 648, então nós encontramos uma altura de 8 centímetros, ou seja,
Essa será a altura em que o volume do reservatório 1 ocupará no reservatório 2. E essa resposta equivale à letra A. Então é isso, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e feito bastante proveito desses aulões preparatórios. Até mais!